gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda Medeiros, eu estou aqui com o Jerônimo Roveda, em mais um dos nossos episódios aqui do projeto É Pra Que Mais, que é esse conteúdo em época de pandemia, que é um projeto da nossa escola. E esse encontro de hoje, para nós, é bem bacana, porque a gente vai estar falando com uma celebridade sobre o assunto, né? Então, a gente convidou para estar aqui conosco hoje o Ricardo Medina. O Ricardo Medina, ele é advogado em São Paulo, é super especialista em arbitragem, ele tem mestrado em Direito Internacional, é doutorando em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, mas hoje ele está aqui com a gente porque ele é, na realidade, celebridade em dispute board. Então, a gente está aqui com a grande celebridade brasileira sobre o tema, para conversar um pouco sobre isso. Te agradeço já de antemão a disponibilidade. A gente sabe que a gente está vivendo períodos excepcionais, sim, sui generis, na história da civilização nossa, recente, e que são assustadores, e tu conseguiu encontrar um tempinho para te doar, e conversar um pouco sobre um tema que tu domina tanto, então já te agradeço. Jerônimo. O Medina, meu grande amigo, para mim até chega a ser engraçado eu estar tratando tão formal aqui com o Medina, porque ele é mais do que um colega, ele se tornou um grande amigo. E eu tenho que, antes de qualquer menção ao assunto, eu tenho que fazer uma referência em dizer que desde que eu conheci o Medina lá nos idos anos de 2012, 2013, que já vão fazer, eu acho, quase 7 anos que eu conheço o Medina, é encantador de ver a carreira meteórica que ele construiu nesse período para se tornar hoje um novo referencial no dispute board no Brasil e que sai aí na América Latina. Puxa vida, eu vou ficar envaidecidíssimo aqui com esse monte de elogio. Muito obrigado, puxa vida, né? E mais do que isso, o Medina, eu conheci ele quando o meu mentor intelectual era o Fernando Marcondes, ainda é um mentor intelectual, o Fernando Marcondes, mas o Medina, a gente acabou tendo uma aproximação até de amizade, o que nos fortaleceu bastante aí. Então, assim, é difícil para mim de separar o profissional do amigo, mas a gente tem que falar de um tema que é técnico, então vamos dar o pontapé inicial aí. Medina, nem todo mundo ainda conhece muito bem os dispute boards, né? A gente vem assim num trabalho de formiguinha, um trabalho de migalhas, dia a dia trazendo essa conceituação, falando da importância e falando de um tema que para nós é bastante caro porque é um tema moderno, é um tema que é um instrumento vantajoso, ele tem as suas peculiaridades. Então, assim, eu queria que, antes de qualquer coisa, tu desse uma pequena pincelada para quem está entrando aqui e daqui a pouco se deparou com o dispute board e não sabe exatamente do que se trata, e depois disso passar o panorama. Qual é o panorama do dispute board hoje no Brasil e quais as perspectivas daí para frente? Tá bom, Jerônimo e Fernanda. Bom, primeiro de tudo, eu vou reiterar meu agradecimento pelas palavras tão gentis. Certamente não sou merecedor de tantos elogios. Isso só se reflete por conta da amizade que nós temos e que vimos desenvolvendo. Então, vocês foram muito gentis mesmo com as palavras. De fato, a gente, obviamente, trabalho com infraestrutura, né, disputas de infraestrutura, desde praticamente o meu primeiro ano de estágio. Então, a disputa é presente nas obras, não tem escapatória. E até pouco tempo a gente só falava de arbitragem no Brasil, né? Quando a arbitragem ainda era novidade, vejam vocês. Então, a arbitragem também passou por seus momentos de questionamento, né? O que é esse tal de método de solução de controvérsias que não é o judiciário, né? Então, muito se questionou e hoje a arbitragem é o que é, a ponto do Brasil ser uma das grandes potências no uso da arbitragem. Salvo engano, é até o 4º país a mais utilizada, a CCI, que é a principal câmara de arbitragem mundial. E eu tenho esperança que a evolução dos dispute boards siga a mesma toada que teve a arbitragem, né? E por que isso? Porque o dispute board é fenomenal. É um instrumento que funciona extremamente bem e não faz o menor sentido nós aqui que padecemos de obras paradas, de obras que não andam, de superfaturamento, não temos uma ferramenta que é mundialmente conhecida como uma ferramenta que resolve os grandes pepinos de obra, não ser implantada no Brasil.
né? Agora, já estamos mudando o cenário, né? O não ser implantada já passa a não ser mais a verdade. Os speedboards ainda que não sejam muito desenvolvidos no país já começam a ganhar relevo, né? E então a pedido do Jerônimo, tentar explicar o que é o speedboard em poucas palavras. Uma breve analogia, mas entenda que é uma analogia mesmo porque são coisas distintas. A gente pode dizer que o dispute board é como se fosse uma mini arbitragenzinha que fica presente como um órgão dentro do contrato da obra. O que significa isso? Significa que desde que uma obra se inicia, assim que as partes celebram o contrato no início da obra, elas já elegem 3 membros imparciais, como se fossem árbitros mesmo, para acompanhar a obra. Então, esses membros, eles ficam ali presentes, recebem periodicamente as informações da obra, acompanham o avanço e os desdobramentos do trabalho, de modo que, tão logo que surja qualquer controvérsia, e óbvio, a gente sabe que obra tem controvérsia, não tem discussão, sempre vai ter algum tipo de controvérsia, então logo que surja qualquer centelha, as partes já podem bater na porta daquele board, daquele comitê, que já acompanha e já conhece tudo que está acontecendo, para que esse comitê ofereça uma recomendação ou uma decisão just in time, né? Porque como os membros já estão ali presentes e conhecem a obra, eles já sabem o que está acontecendo ali de problema, eles já estão por dentro do que está acontecendo, então, logo que eles recebem a provocação, eles estão prontos para dar uma solução muito rapidamente, né? E assim ele se perpetua do início da obra até o final, podendo ir solucionando os probleminhas à medida que eles vão acontecendo. E isso é muito interessante porque evita o acúmulo daquele monte de pleito, né? E a gente sabe que quando o pleito começa a se avolumar, uma parte começa a ter problema de fluxo de caixa, a outra começa a fazer atrasos propositais, e isso é muito deletério para qualquer empreendimento. E pior, né? As partes vão ter que viver esse desgaste todo ao longo de toda a construção, para lá no final, quando as informações já estão despendidas, sumidas, gastas, as pessoas foram mandadas embora, aí sim levar para uma arbitragem que é extremamente dispendiosa, né? Ou para o judiciário, que aí é moroso, como a gente conhece. Portanto, esse dispute board é como se fosse um tribunalzinho que é constituído, né, ao longo do contrato. E a diferença, por que eu falo que não é a mesma coisa que arbitragem? Porque a decisão que vem desse comitê, ela não tem caráter jurisdicional, ela não gera sentença, né? Então, o máximo que ela pode fazer é vincular contratualmente as partes. Então, no momento em que sai uma decisão, se for o caso de uma decisão, essa decisão gera como se fosse um aditivo das partes, que as partes têm que cumprir imediatamente. E se elas quiserem discutir a qualidade dessa decisão, aí sim elas podem buscar arbitragem ou judiciário. Mas até lá, elas ficam vinculadas ao que disser o comitê. Acho que, em linhas gerais, é por aí. Posso interromper, Jerônimo? Ô, Medina, eu vou te incomodar com uma pergunta que eu faço, que eu sempre perturbo o Jerônimo com isso, assim. A gente fala sempre, enfim, estuda, né, a questão do DB nos contratos de infraestrutura, sempre em contratos mega, muito grandes com relação à obra, esse tipo de contrato. Tu acha possível a gente utilizar esse tipo de instrumento, né, com essa lógica, ou pelo menos esse modelo que está por trás, em contratos que não sejam tão vultosos, e daqui a pouco em outras situações que não necessariamente construção, infraestrutura, ou tu acha que não? Tu acha que realmente é um modelo de instrumento que se acopla exatamente a essa atividade e acaba sendo quase que uma identidade, difícil de dissociar? Olha,
eu tenho certeza absoluta que ele pode ser aproveitado para outros tipos de contratos. Tenho certeza absoluta disso, né? O importante é que o contrato seja de execução continuada, né? Que ele não seja de prestação instantânea, né? Como uma compra e venda rápida, o sujeito paga, o outro entrega e acabou o contrato. Não, tem que ser uma prestação continuada para fazer sentido a sobrevivência do board, né? Desde o D0 até a conclusão do contrato. Obviamente, até pelo nascedouro do Dispute Boards, é evidente que essa ferramenta tem o DNA da obra, o DNA do cimento, do concreto, da areia, né, não tem escapatória. Aliás, foi assim que nasceu, lá quando começou a construir a barragem em Washington, e depois evoluiu para a tunelagem, para os túneis dos Estados Unidos, e depois ganhou o mundo, né? Mas o que se verificou é que, como eu disse, eles podem ser utilizados em outros contratos de execução continuada. Então, um acordo de acionistas, um M&A com uma cláusula de earn-out, por exemplo, um contrato de concessão. Obviamente que seriam necessárias algumas adaptações, né, de diversos tipos, seja da modalidade de remuneração, seja o valor da remuneração, o número de membros, o tempo de mandato desses membros, porque imagine só, suponha que a gente adapte ao contrato de concessão um dispute board. Pois bem, numa obra que dure 3, 4, 5 anos, você pode ter ali o mesmo board instituído. Mas numa concessão de um contrato de 30 anos, será que as partes vão ter que ficar efetivamente sempre vinculadas àquele mesmo grupo que sempre vai julgar tudo? Não sei nem se esses caras sobrevivem ao contrato de 30 anos, né? Então, talvez teria uma necessidade de adaptar cláusulas de mandato. Então, esse board foi eleito agora, ele fica por 3 anos, aí teria um novo mandato, uma eleição de um novo board, enfim. Se o contrato é mais baixo, imagine então que a gente está falando, em vez de uma obra de infraestrutura, uma construção pesada, estamos falando aí da construção de um prédio de custos mais moderados, né? Será que a gente precisa de 3 membros no board? Não seria possível a gente nomear um expert, né? Óbvio, tem suas vantagens em ter 3 membros, porque a decisão acaba sendo mais debatida, e evita-se lá um sem número de discussões sobre a qualidade técnica, talvez, da decisão ou da recomendação, do que um membro, né? Mas, puxa, a gente não tem arbitragem com um árbitro único? Mas por que a gente não pode ter um expert, né, um comitê uno, para tratar de uma obra mais barata? E mais, acho que o mais importante que a gente tem que ter claro é que o board, esse comitê de dispute board, ele tem origem na avença, no negócio, no contrato. O que eu quero dizer com isso? As partes são livres para pactuar o modelo e a forma de remuneração desse board. Então, se a obra tem um valor mais moderado, ora, estabelece regras de remuneração de board mais baratas, né, para tornar possível. Mas aí os membros do board não vão querer. Pode ser que tenham membros de board que não aceitem mais o trabalho que vão receber mesmo, mas pode ser que tenham outros engenheiros muito qualificados que topem. Por que não? A questão é privado o negócio, então é modelável, né, é estruturável. E isso vai servir também para a administração pública, né? Medina, agora eu ia te fazer uma outra pergunta, mas aí tu tocaste nesse assunto que para mim já começa a se tornar mais interessante, assim. É um contrato particular, as partes elegem, escolhem e modelam como elas querem. E isso eu acho fundamental nisso, a possibilidade de tu olhar para um instrumento, para um mecanismo e poder, assim, esse mecanismo vai funcionar comigo aqui, mas vai funcionar desta maneira, então vamos adaptar ele para esta maneira. Quando a gente começa a legislar sobre isso, botar isso na lei de como devem ser os comitês, como já está acontecendo, qual é o prejuízo que uma legislação mais engessada ou menos engessada, ou mais liberta ou menos,
vai trazer para o Instituto. Que às vezes o problema é esse, enquanto a gente decide com autonomia de vontade, a gente tem toda a liberdade para fazer o que a gente acha melhor e mais adequado para cada caso. Quando a lei vem e impõe uma maneira de fazer assim, talvez a gente até, às vezes, acabe prejudicando o próprio Instituto. Olha, Gerando, acho que você, de certa forma, é uma ponderação importante que você faz. Vamos pensar o seguinte, no âmbito privado, isso aqui, o DB, ele nasce do contrato. Tendo lei ou não tendo lei, como é o caso da lei de São Paulo, não vai importar muito para as partes, porque é uma lei derrogável. Né? As partes podem se aproveitar daquela dinâmica que é estabelecida na lei, como não, se elas acharem que não vale a pena, elas fazem um desenho que melhor se amolde à conveniência delas. Agora, para a administração pública, aí já tem uma outra questão. Né? Pode ser que ter uma legislação, será que isso geraria uma trava ao administrador? Quer dizer, ele só vai poder utilizar aquilo na maneira como está desenhada na lei? E aí eu acho que depende um pouco da redação legal. Né? Na maneira como está na legislação de São Paulo, o primeiro ponto a se destacar é o seguinte, lá no cabeçalho da lei, diz lá que essa lei vem reconhecer o uso dos dispute boards. Por quê? E ela não vem autorizar. Primeiro porque já havia dispute board instalado antes dessa lei. Né? Então, seria como, olha, então, os que estão atrás da lei estão desautorizados, como fica isso? Não, a gente reconhece. Né? E, de alguma maneira, essa lei ela vem para dar um conforto para o administrador público, que mesmo conhecendo a ferramenta, opta por não instaurá-la, porque tem receio de ser fiscalizado por órgãos de controle ou Ministério Público. Né? Esses sim desconhecedores da ferramenta e vêm só com o viés fiscalizatório e coloca todo mundo por trás, sujeito à improbidade. Né? Então, essa lei ela só tem esse propósito, né? E trazer características, esclarecimentos, até de uma maneira pedagógica para o agente público de como aproveitar da ferramenta. Isso não significa que o agente público vai ter que ficar absolutamente adstrito ao que está lá. Né? Agora, óbvio, eu acho que a sanha legislatória ela deve ser tratada com parcimônia. Né? Eu acho que a gente não precisa fazer um novo Código de Processo Civil. Veja a Lei de Arbitragem, 9.307, 96. Ela tem lá 30 e tantos artigos. Bastaram 30 e tantos artigos para tornar a Lei de Arbitragem brasileira uma das mais avançadas no mundo. Né? E trazer a segurança para os usuários. Evitar a necessidade de dupla homologação de uma sentença estrangeira, evitar a necessidade de homologação de uma sentença doméstica no Brasil, né? Trazer convicção de enforceability da cláusula arbitral, o propósito é o mesmo. Agora, óbvio, teria que ser uma boa redação, né, Jerônimo? Uma redação que permita ainda, ofereça uma certa flexibilidade, especialmente para a administração pública, porque, como eu já disse, no âmbito privado, honestamente, pouco vai importar, porque o DB ele é fruto de um design, de um desenho de solução de disputas que é permitido pela autonomia da vontade das partes. Né? Então, no âmbito privado, enquanto você tem autonomia, você vai lá e desenha a maneira como você quer resolver suas disputas. Na administração pública é um pouco diferente. Na administração pública você não fala em autonomia da vontade do Estado. Na administração pública você fala em competência. Quem é que tem competência para celebrar? Quem é que tem competência para assinar? Para dizer em última instância, no âmbito executivo, administrativo. Né? E a competência é otorgada por lei. Então, o gestor público, de fato, quando ele via uma ferramenta que era funcional, ele até falava, puxa, isso daqui é legal, quero aproveitar. Mas cadê a lei para me autorizar? Ele se ressentia. Então, o propósito é esse, trazer algum conforto ao administrador.
Mas agora a tua resposta veio ao encontro do que eu ia te falar antes, que eu queria debater um pouco contigo. Eu acho que eu entendo que essa questão da legislação, daquilo que te autoriza, ou que te força, ou que te dá liberdade para as coisas, ela é uma ferramenta acessória a uma coisa maior, uma parte um pouco mais romântica daquilo que a gente vai tratar agora. Quando a gente fala em infraestrutura, construção, a gente olha planilha, número, prazo, custo e qualidade. É isso que a gente olha quando a gente pensa em obra de infraestrutura ou construção civil. Quando a gente olha para uma PPP, uma obra pública, a gente olha possibilidades, autorizações, é permitido, não é permitido, até onde autorização, aí pensa em Tribunal de Contas, né? É isso que a gente olha. Eu falo que é acessório porque daí tudo isso vem ao encontro do que a gente vem defendido muito e tem conversado muito aqui na escola, aqui na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, que é a gente precisa de um ambiente colaborativo, né? Não adianta a gente ter as melhores ferramentas, as melhores leis, as melhores redações, se daqui a pouco ou o governo ainda não se deu conta que instrumentos de prevenção ou de soluções rápidas de disputas ou adequadas de disputas reduzem custos, reduzem prazo e é melhor para o área público. Às vezes, os privados não se dão conta que um investimento contratual bem feito, um ambiente um pouco mais flexível, de troca de um fluxo de informações melhor entre as partes, melhora também a escalada do conflito, não há esse desenvolvimento do litígio. Então, assim, por trás de tudo isso, por trás dessa frieza legal ou da frieza de planilhas da construção da infraestrutura, nós temos essa parte romântica que nós temos que mudar, que é a cultura, né? A disseminação da cultura da paz, a disseminação da cultura da cooperação. Qual é o caminho para isso? Até vou emendar aqui uma pergunta, já emendo ali na lógica, só para não perder, porque uma das coisas que a gente tem observado muito aqui, Medina, é a resistência do advogado público no momento da atuação, da participação nesses tipos de processo e recuando um pouco, segurando um pouco o freio, com muito receio, porque todos têm muito receio. O funcionalismo fica com receio de tipo de responsabilização. Então, dentro desse cenário, né, como a gente estimula esse tipo de situação e como faz as pessoas se sentirem seguras, né, com os procedimentos? É um ciclo muito vicioso que a gente vive, né? O excesso de corrupção no Brasil dá ensejo à sanha fiscalizatória. Então, tudo o órgão controlador vai achar que é uma safadeza ou alguma coisa errada está acontecendo e antes mesmo de se aprofundar na questão, prefere colocar atrás das grades, né? É deprimente, isso é deprimente que o cenário brasileiro seja esse, mas é tudo dialético, me parece, né? Eu lembro quando a gente estudava um pouquinho a filosofia do estudo do direito, que a gente ia lá e via Hegel tentando dar uma solução, uma síntese entre dois polos. Então, de um lado, a gente tem a absoluta ineficiência, né? Absoluta ineficiência dos moldes de contratos que a gente tem hoje, porque, como o professor Floriano diz, os métodos de contratação da administração pública hoje presentes derreteram, né? Derreteram, a palavra acabou. Então, a gente precisa encontrar novas alternativas, né? Então, a gente tem esse lado aqui da absoluta ineficiência, que ainda gera corrupção e tal, com a sanha fiscalizatória batendo, e do outro lado, a necessidade urgente de termos novas obras, porque a infraestrutura no Brasil segue precaríssima. Então, quanto mais essas coisas borbulham e se esticam, a gente tende a chegar a uma síntese, que é um momento em que as pessoas partem para dizer, não dá mais. Né? É uma revolução para dizer, não dá mais. E o que a gente faz com esse não dá mais? E o Hegel, eu estou falando um pouco romantizadamente, mas tentando trazer da filosofia para a prática, uma resposta que diga o seguinte: novas regras têm que ser, e talvez puxadas por iniciativa privada, têm que ser implantadas. A gente tem aí o contrato de aliança, né, que é o extremo polar do EPC. Né? De um lado, o EPC, o Engineering, Procurement and Construction, tem um single point of responsibility, né? Um ponto único de responsabilidade sobre o empreiteiro, construtor,
E do outro lado a gente tem a aliança em que todas as partes envolvidas, todas elas são igualmente responsáveis pelo empreendimento, né? Então olha só como a corda está puxando, está puxando, está puxando, né? E a gente vai ver que quando tem dinheiro na mesa, talvez as partes possam se aproveitar para dizer, olha, quer saber, eu sou um investidor, quero construir alguma coisa, eu vou lá e jogo a responsabilidade toda para um terceiro que vai construir e pago mais. Tudo bem, mas no momento que não tem dinheiro, que as partes não têm recursos, a gente precisa pensar em ferramentas que viabilizem a execução. Ora, se o EPC não é mais possível, qual que é a outra alternativa? Né? A alternativa, será que é a aliança? Talvez seja too much, talvez seja um pouco exagerado. Será que tem alguma coisa no meio, um contrato de administração? A verdade é que quanto mais a gente busca colaboração, e é esse o caminho, né, do EPC até outra ponta que é a aliança, mais a gente reduz preço, né? E os dispute boards, ele vem a esse propósito, porque o dispute board nada mais é do que permitir uma transparência, uma cooperação rápida às soluções na obra, para diminuir o custo dela ao final, né? Tanto é que a gente diz que o dispute board é uma ferramenta que permite, com grande precisão, o alcance final da obra dentro do orçamento e dentro do prazo acordado. Essas figuras de cooperação, elas vão ser fundamentais cada vez mais, né? Principalmente num cenário em que falta dinheiro. Veja só um cenário aqui como é interessante, né? Uma ferramenta que é muito comum, quando normalmente as partes já avançaram um contrato de empreitada, né, o de EPC, se ao longo da obra se percebe uma dificuldade de caixa, as partes começam a ter dificuldade de entendimento, e uma parte não entrega, e o dono da obra começa a achar que esse cara não consegue entregar, o que eles fazem? Eles começam a desnaturar o contrato de EPC, de maneira que o dono da obra passe a ter maior controle sobre a obra para pagar seus fornecedores diretamente, sem que o dinheiro seja diretamente destinado ao EPCista. Sabe o que é isso? Cooperação. Naquele primeiro momento em que o EPC era absolutamente polarizado, um paga e o outro executa, a obra começou a andar mal, muda esse esquema. Então, por que esperar a obra andar mal, se a gente já sabe que é da natureza da obra ter disputa, controvérsia? Por que a gente já não adota uma ferramenta como os dispute boards ou já estabelece uma maneira de contratação mais colaborativa? Então, eu acho que é essa. A revolução é uma revolução de dois polos que vão gerar uma síntese. A única esperança e explicação que eu posso ter. E isso cada vez me faz mais crer, né, Medina, que o dispute board, ao cabo, ele é um instrumento de governança, né? Naquele momento que tu diz assim, isso vai ter mais transparência, isso vai ter mais clareza nas informações, inclusive para o controle externo nas obras públicas, né? O dispute board nada mais é que aquela coleção de documentos, a coleção de fatos do que acontece numa obra, e as partes são obrigadas a agir de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais leal entre as outras, né? Porque elas sabem, inclusive, dos efeitos disso, né? Então, acaba sendo um instrumento de governança que dá essa segurança, inclusive, para o poder público. Absolutamente, com certeza, Jerônimo. Quantas vezes você não viu aí suas obras, o dono da obra não querendo pagar pleito somente para se locupletar? Ou então o dono da obra que não entrega aquele certificado final de obra, né, para prorrogar a garantia da obra, sem ter uma justificativa de fato, né? Ou então um contratado que tenta contornar as medições para conseguir recebimentos antes da hora. Acaba essa história com o dispute board. Acaba, não tem espaço, porque no primeiro momento que uma das partes verificar isso, então, né, imagina que o contratado começa a fazer pleitos para o dono da obra segura o pagamento porque para ele é conveniente. Acabou. É absolutamente transparente, porque se uma das partes começa a fazer isso, na hora você bate na porta do board e o board resolve. E aí, em 60, 90 dias, você tem uma solução. É evidente que acaba sendo uma ferramenta de gestão, porque o board ele beneficia o projeto.
Ele não beneficia nenhuma das partes. Ele não vem em favor do contratado nem do contratante, ele vem em favor do projeto. O board defende o projeto. Então acaba sendo uma ferramenta de governança, sem dúvida. E aí, com certeza, às vezes mais, ainda que as partes não tenham essa intimidade, essa clareza da cooperação, da colaboração, acaba que por uma ação afirmativa do board, tu acaba tendo que ser mais transparente. E a transparência vai acabar te fazendo ter um comportamento colaborativo ali na frente. Então, é uma sequência de eventos que vão te levando, daqui a pouco, a introjetar essa cultura da colaboração. Exato. A parte não tem escolha, porque periodicamente o board vai recebendo as informações, periodicamente o comitê ele vai à obra e visita, ele vê o que está acontecendo. Não tem como enterrar a prova, né? Se você deixa lá no final, para discutir as coisas ao final, as provas já estão enterradas. Se você tem uma discussão sobre fundação, como que você vai discutir a questão da fundação 4 anos depois, quando o prédio já está erguido? Aí você vai discutir com base em documentos e depoimentos das partes. Quando você tem um board, é ali, just in time. O board vai lá ver realmente, não era essa sapata, não era para estar aqui, era para estar do outro lado. E agora? Tem que terraplanar de novo, como que é? O board está ali. Então, é sem dúvida nenhuma uma ferramenta transparente de resolução de disputas. Então, quer dizer, se a gente está falando de administração pública, é a melhor ferramenta que existe. Não tem conversa. Solução na hora, a obra anda, a obra acaba no prazo, a coletividade se aproveita da obra dentro do prazo que era para estar concluída, o erário é respeitado, né, porque o orçamento, as estatísticas mundiais mostram que o orçamento tende a ser respeitado, e a coisa é resolvida de maneira transparente. Puxa, se você tem uma discussão de fundação lá no começo, tem que esperar para concluir a obra, quanto tempo ali você não deu margem para ter corrupção no meio do caminho, para ter um pleito superfaturado, quer dizer, não tem espaço para isso quando você tem um board. Né? Bom, você pode corromper o board, óbvio, como você pode corromper árbitros, você pode corromper juízes, né? Mas a ferramenta em si, ela é absolutamente idônea. Excelente. Até assim, amiga, te agradeço bastante aqui, né, a participação, e na verdade eu vou te dizer que uma das coisas que eu e o Jerônimo a gente tem observado bastante quando a gente conversa com essas pessoas que são chave em cada uma dessas, né, desses instrumentos, dessas modalidades, né, é a gente conseguir transmitir a ideia da importância, né, e do material que a gente tem aí à disposição e a necessidade de a gente abrir um pouco a mente, né, sair um pouco da zona de conforto e abraçar isso, né, esse tópico que tu trouxe ao final aí de dizer, olha, de fato, a corrupção ela pode existir? Pode, mas assim como pode existir em qualquer outra situação onde tenha a presença humana, né, então esse não pode ser o recorte, né? O recorte, o instrumento te propicia transparência, colaboração, cooperação, economia, velocidade, né? Uma atuação mais próxima da verdade, né? Porque está mais próxima da situação de fato. Então, eu acho que são essas as vantagens, e não olhar assim, mas pode acontecer isso, pode acontecer... Não, isso pode acontecer onde tiver gente, tem pessoas, pode acontecer, né? Mas, na verdade, ele te dá um instrumento de ação muito positivo. Então, eu acho que a quebra desse receio, né, e a demonstração de que é um instrumento excelente, que de fato vai te trazer, principalmente quando você está falando em gestão pública, a economia, porque às vezes eles não enxergam isso, né? Eu cumpri a obra no prazo, eu estou sendo econômico, porque eu estou beneficiando a sociedade de uma vez, porque eu entrego de uma vez, eu não aumento meus custos, né? Então, são situações ali que só engrandecem a utilização. E, na verdade, a gente já fica aqui com uma super vontade, eu já anotei aqui umas perguntas para te fazer, né? Eu já vou te lançar aqui, nem falei com o Jerônimo antes, mas eu sei que a gente já está na nossa lista aqui. A gente está com outros projetos bem bacanas e eu queria já que você ficasse preparado, que a gente vai te colocar umas roubadas aqui para nos auxiliar até a divulgação do próprio instrumento. Né? E eu não brinquei quando a gente falou que tu é celebridade, né? A gente acabou não chamando atenção aqui no teu currículo, mas é o autor, né, da lei do DB do município de São Paulo. Né? Então, de fato, assim, não é qualquer município, não é qualquer lei, né? Não é qualquer advogado que fez a lei. Né? Então, de fato, assim, muito, muito obrigada mesmo. Acho que
acho que tu conseguiste de uma maneira rápida, breve, simpática, explicar toda uma base teórica e fazer a gente ter vontade de falar mais, né? Ah, que bom, Fernanda. Fico contente quando a gente sai assim, né, querendo explorar mais o tema. Mas aí não é benefício meu, não. É que o tema é muito bom, né? E a ferramenta é excelente. Então vai ficar fácil, né, Jerônimo, Fernanda? A ferramenta é fácil, então é legal, todo mundo gosta, aí quer falar mesmo, não tem jeito. Então tá. Obrigado, Medina. Assim, ó, te agradeço mais uma vez, assim, de coração. Assim, tu és uma pessoa muito cara para mim, para Fernanda também agora. Então, é sempre um prazer falar contigo. Eu Agora, tu vê que ele não gosta de emprestar os amigos, tu viu? Agora, tem uma questão pouco tempo. Esqueceu do passado. Antiguidade é posto, antiguidade é posto. O prazer é meu, vocês são bons amigos, é ótimo ter vocês próximos e sigamos juntos, né? Maravilha, querido. Obrigado próximos. pelo teu tempo, pela tua mente, tá? Um grande abraço, fica bem. Beijo. Tchau, tchau.